sou Yasmin. E eu sou a Sucena. E você está em mais um episódio de Errando em Público, o podcast onde a gente te conta os processos emocionais por trás de criar uma vida que faça mais sentido para você, de alcançar suas metas e ter toda uma rotina que seja mais personalizada para você e menos o adulto padrão de 2024, quase 2025, hein? Nossa, são mais quantos episódios? Não faço se fizer conta, mas não são muitos. Sim. É 5 episódios Choquinho. pra gente terminar esse ano. Uau. Então, eu acho que isso já até introduz o tema de hoje, sabia? Então Eu vai. acho que duas coisas introduzem. O lugar que esse podcast surge, gente, é de navegar uma vida adulta, né? Não é... O tema de hoje é navegar a vida adulta. É isso. Que não é tanto para adolescentes só e crianças, né? Crianças muito menos. Tem pouquíssimas coisas aqui. Mas de como na vida adulta a gente para de ter um norte claro e cada um pode correr solto e aí a gente fica doido. Porque às vezes ter um norte claro é melhor tanto você saber o que você quer fazer e o que você não quer. Quando fala agora é por sua conta, Você fica meio doido. Peraí, tenho apenas 8 anos. Sim, então esse podcast vem aí nessa intenção de falar, olha gente, como a gente pode ser adulto e ser legal e coisas e ferramentas e recursos para nós lidarmos com a vida adulta. E a outra coisa que eu acho é que com a vida adulta o tempo passa bem rápido, né? Eu tava falando isso com a minha vizinha hoje no elevador. Ela falou, não, tem 1 ano que eu tava brigando na festa de condomínio. Eu falei, é verdade, já tem 1 ano. Então é isso, galera. O nosso grande assunto de hoje é conversar sobre como a gente navega a vida adulta e dar umas dicas pra vocês aqui de uma querida de 29 anos, uma querida de 27 anos e uma empresa de 10 anos e cachorro e relacionamento de 11 anos e muitas coisas. E aí um pequeno grupadinho de coisas. Existe um outro episódio que chama Vida Adulta, cujo qual a gente também fala sobre vida adulta. Nem sei se eu gravei sozinha. Foi você sozinha, eu só lembro de fazer a capa. Então eu gravei sozinha. Mas provavelmente lá eu tô só reclamando. Então aqui eu vim trazer um pouquinho de dicas práticas. E não só reclamações. Mas também não tenho certeza. Um fato curioso sobre esse podcast é que toda vez que vocês me falam assim, nossa, eu adorei aquela parte do podcast. Eu não sei do que vocês estão falando, porque eu acabo de falar e eu esqueço absolutamente tudo. Yasmin, você não ouve? Eu ouço. Mas eu não lembro o que eu mesma falei. Eu falo muito, eu falo o dia inteiro. Eu não sei mais o que eu falo que é importante pra mim mesma, você tá entendendo? Porque é tanta coisa, às vezes eu repito as coisas, falo a mesma coisa nas stories, aí falo no Reels, aí falo numa live, aí falo no grupo, aí falo não sei o que, me perco. Então, E até esse formato aqui, né, de só eu eu e você, podia ser no sofá da casa da Yasmin ou gravando. A gente nunca sabe onde exatamente. a gente falou, exatamente. Então quando você chegar pra mim e falar, adorei essa parte do episódio, me dá um contextinho, fala, porque assim, eu gostei muito de X e Y, que aí eu consigo entender mais e também eu adoro saber do que vocês gostaram especificamente, certo? Então tá. Pra começar essa conversa sobre navegar a vida adulta, eu quero começar falando que eu gosto mais de ser adulta do que ser criança. Ponto final. Porque eu acho, sei você. Eu tava falando isso com a Mari essa semana, que eu gostei muito de ser criança, assim, achei legal ser criança. Mas no momento que eu deixei de ser criança pra virar pré-adolescente, eu queria que a vida adulta chegasse amanhã. Que ridículo que é ser adolescente. Pra mim, a infância, legal. A adolescência que eu não suportei. Eu queria ser adulta a cada segundo, por favor. Me transforme em adulta agora. Eu olhava os outros adolescentes e pensava, nós somos todos como um grupo ridículos. Me dê a vida adulta. Pronto, é isso. Assim, eu acho que a gente tem que começar desconstruindo essa ideia de que ser adulto é a pior coisa do mundo que pode acontecer com a gente, porque não tem como a gente ficar satisfeito, feliz e contente com nada que a gente acha que é a pior coisa do mundo. Vamos falar a verdade? E aí, pra mim, eu prefiro ser adulta por quê? Porque eu sou uma pessoa topetuda, eu sou uma pessoa intrometida, eu gosto de fazer coisas que às vezes, teoricamente, não era o ideal de eu estar fazendo. E sendo adulta, eu sou a famosa dona do meu próprio nariz, com todas as dores e delícias disso. Então, se der na telha, eu faço uma coisa, se não der, eu não faço, as consequências são todas minhas e vida que segue. Então, assim, eu acho que a possibilidade de ter essa independência, que é uma coisa que é um grande valor pra mim e que faz muito sentido na minha vida toda, ela só existiu de verdade depois que eu fiquei adulta.
Então, durante a minha infância, óbvio, né? Você não é independente, você é uma criança, realmente. Não é a hora de ser independente. Na adolescência, eu admito que tinha um pouco essa energia de, ai, que preguiça. Mas eu amo ser adulta, eu acho que ser adulta é a melhor fase de todas. E vamos nessa. E que bom que é a melhor fase, né, no meu ponto de vista, porque a gente vai passar a maior parte da nossa vida sendo adultas. Então é legal também a gente ir ressignificando isso aí para não ser um sofrimento eterno. Viver o resto da sua vida pensando, nossa, como era bom ter 12 anos, 15 anos, 9 anos. Eu acho que uma coisa importante aí, a coisa de formas de ver a vida, eu acho que é legal a gente construir essa ideia de que talvez a melhor idade que você possa ter é agora. Até porque quando a gente tá aqui, que a gente consegue olhar para outras épocas e falar, aquilo era muito legal, mas às vezes na época você nem conseguia ter esse discernimento. Sim, né? tipo, às vezes você olha pra sua adolescência e pensa, nossa, era uma ótima época, porque eu tinha tempo pra fazer tudo, mas você não tinha maturidade pra lidar com esse tempo. E só hoje que você olha e pensa, tinha essa possibilidade. E eu acho que, aqui falando de vida adulta, mas no caminho da vida, 20 anos, 20 e poucos anos. Lindo ter 20 e poucos anos, ter 30 e poucos, lindo, 40 e poucos. Pra gente parar um pouco de sempre querer ter uma idade diferente do que a gente tem, de estar num momento diferente, porque isso é sofrimento na certa. E eu digo isso como uma pessoa que odiou ser adolescente. Era sofrimento pensar, nossa, não aguento mais. O tempo não pode passar mais rápido e acelerar essa porra? Não podia, tinha que passar normal mesmo. E é isso. Então a gente fez um selecionadinho, um agrupadinho, uma misturadinha, uma coisinha de sugestões e pontos chaves para navegar a vida adulta de cada uma de nós. Então, a Sucena escolheu 2, eu escolhi 2 e a gente chegou em consenso num terceiro e a gente vai falar sobre eles aqui para vocês. E já peço, antes de qualquer coisa, para que você deixe nos comentários qual que é o seu grande ponto para a vida adulta, qual que é a sua grande sabedoria que você gostaria de passar adiante pra gente compartilhar com todo mundo aqui no belíssimo post do Instagram. Prints dos comentários, agora que eu sei que não dá pra ver os comentários. Como assim? Não dá pra ver no Spotify. Dá pra ver. O meu não dá. Conferindo aqui ao vivo. Confere, você vai ver que não dá. Olha, dá pra ver mesmo. O seu tá bobão. Adorei isso. Se você não segue o podcast, por favor, seguir o podcast ou se inscrever no canal e compartilhar isso aqui com todo mundo que você achar que faz sentido, pois afinal de contas nós somos ótimas companhias para almoçar. Fica aí a dica, inclusive. Tem episódio que você não ouviu, tem certeza absoluta, ouve enquanto você estiver aí fazendo uma refeição sozinha, pra ter eu e a Sucena como as vozes da sua cabeça. Ou tá lavando uma louça, que no momento você não quer lavar a louça, não quer fazer nada na vida adulta. Eu só consigo lavar a louça assistindo alguma coisa. Eu também, eu escuto o audiolivro. Eu isso. Fico, então fica na minha cabeça aqui. E aí eu vou me perdendo no audiolivro e vou lavando a louça e eu fico, olha, as duas coisas foram acabando, eu não vi. Que delícia. Lindo. Sucena, começa com o seu ponto 1. Ver as coisas no longo prazo. Eu acho que essa é uma grande coisa, porque assim, considerar as coisas a longo prazo e passar a ver coisas como esse é um esforço que não acaba aqui, eu acho que tem um nível de libertação da revolta da vida adulta. Porque, de onde eu tirei isso? Não sei. A gente espera que as coisas vão acabar o esforço que você precisa fazer ela. Então, o esforço de cuidar de mim mesmo, o esforço de acompanhar meus pensamentos, o esforço de cuidar do meu financeiro, o esforço de cuidar de uma casa. Ele não vai acabar. Então, a única coisa que dá é realmente ver isso como uma coisa que vai acontecer a longo prazo e que você vai ficando melhor a longo prazo. Então, hoje, talvez que você não seja muito boa em planejar suas refeições. Eu sou uma pessoa que sou péssima em planejar minhas refeições. Ainda perco muitos almoços e percebo só quando eu tô com enxaqueca. E, às vezes, eu venho pra cá e esqueço que eu preciso almoçar como se fosse uma coisa assim. Preciso semanalmente. Essa noção, assim. Mas são coisas que ao longo prazo, se a gente fosse dedicando, pensando, isso não é pra eu ter um resultado só agora. É pra eu construir essa habilidade a longo prazo. É muito importante. Então, coisas a longo prazo, pra mim, se aplica tanto nesse lugar de pensar nas habilidades que você está construindo, mesmo habilidades essenciais que todo mundo ia te falar assim, você já devia saber isso. Você não devia saber, você está aprendendo. Levar essa visão de aprendizado a longo prazo de coisas essenciais e de coisas que você quer fazer, que vão levar tempo, começar a olhar como esse longo prazo não é uma sentença. O tempo vai passar de qualquer jeito.
eu quero fazer, a partir de hoje, eu quero documentar todas as fotos, todos os eventos que eu for com meus amigos. Mas eu não fiz isso em nenhum dos outros. E, nossa, pra fazer isso eu vou ter que fazer, sabe, esse pensamento que é uma coisa que vai levar tempo e você só vai ter resultado daqui a 3 anos, quando você tiver um grande álbum e falar, olha, as fotos. Se você não começar e não aceitar esse desconforto de que o resultado é no longo prazo, que é o processo ali que tá importando, você nunca vai fazer. Porque ele sempre vai ser uma coisa longa. Algumas coisas sempre vão ser longas e se você não... Você precisa começar. Você não vai fazer. No minuto que você começar, você começou. Aí já tá mais tranquilo. Aí você pode desistir, aí você pode descobrir que não faz sentido, aí você pode mudar de ideia. Várias coisas, belezas da vida adulta, que você pode muita coisa. E aí você descobre, mas eu acho que se a gente fugir pra sempre de coisas que levam tempo, a gente fica no mesmo lugar. Porque a maior parte das coisas, à medida que a gente vai crescendo, levam tempo. Cuidar da sua saúde, leva tempo. Cuidar da sua alimentação, leva tempo. Cuidar de relacionamento, leva tempo. Cuidar da casa, leva tempo. Cuidar de tudo leva tempo. E aí o grande aliado para fazer qualquer coisa que leva tempo e ainda sentir recompensa ao longo do processo, planejamento. Não vou nem falar nisso, você volta e ouve o episódio que a gente colocou umas semanas para trás aí, planeje para não ficar maluca. Agora eu vou dar minha dica. A minha dica 1 é não esperar acabar o problema para descansar. Essa é a minha dica maior de todas sobre a vida adulta para qualquer pessoa que tá num emprego, que tá pagando boleto, que tem qualquer pessoa. Essa dica serve para qualquer pessoa. Vai ter problema. Vai ter uma lâmpada que precisa trocar, vai ter uma coisa fiscal que você precisa conferir, vai ter um médico que você precisa ir, sempre vai ter coisa para fazer. Sempre vai ter coisa para fazer. Se você esperar não ter nenhuma tarefa, nenhum problema para resolver, para descansar, você nunca vai descansar. Eu posso te garantir isso com a maior tranquilidade da vida inteira. Sempre vai ter coisa para fazer. Então a gente precisa achar jeitos de conseguir ficar ok com a ideia de uma coisa, esperar um pouquinho sem ser feita, para você descansar e recuperar sua energia. Descansar não é uma coisa opcional, não é uma coisa de gente preguiçosa, não é uma coisa de gente que não quer nada com a vida, é coisa de gente humana, tá? Que precisa descansar para ter a manutenção da sua saúde física e mental. Não é uma coisa que devia ser negligenciada, a gente não devia estar discutindo coisa de escala de horário 6:1, não devia, não faz sentido. A gente precisa descansar para qualquer coisa na nossa vida. Descansar é curativo. Dormir, você vai regenerar seu corpo inteirinho quando você está fazendo isso. Então, não negligencie seu descanso. Que negligenciar seu descanso é negligenciar sua saúde mental, sua saúde física, a qualidade da sua vida inteira, seu bom humor, a forma como você olha para as coisas. Tudo isso precisa de descanso. Então, não espera ter só a agenda completamente livre, não ter nenhum problema para descansar, senão você tá definitivamente se levando para um caminho onde não tem como ser feliz, onde a vida adulta vai ser realmente horrível e não tem perspectiva de melhorar, porque pra gente sentir que a vida tá gostosa, a gente precisa descansar. Essa é uma que eu tenho muita dificuldade também, de vez em quando eu me pego de novo no... Tô esperando que as coisas todas estejam resolvidas para eu descansar. E eu acho muito legal como que é uma coisa que a gente ouviu muito na infância. Os 3 porquinhos. Descansar é o maior crime que você pode cometer, o pior dos pecados. Sim, esse porquinho aqui, olha só, ele quis fazer um trem rápido, ele morreu, foi comido pelo lobo. A cigarra e a formiga, olha só, ela descansou antes de trabalhar, morreu. Tá entendendo? Não é verdade. É só uma máquina muito, muito, muito bem trabalhada pra fazer a gente pensar que realmente tudo vai dar errado na nossa vida se a gente descansar. Mas a verdade é que se a gente descansar, a gente começa a ter mais clareza sobre coisas que a gente corre atrás que não fazem sentido pra gente. E aí, isso é o quê? Perigoso para as pessoas que estão querendo manipular a gente em, trabalho acima de tudo, trabalho enquanto eles dormem e te manter exausta, sem pensamento crítico e sem recurso cognitivo para fazer absolutamente nada por você mesma. A minha outra dica para a vida adulta é dar uma apropriada na coisa de que você pode decidir muitas coisas da sua vida. Então, eu acho que uma coisa que eu tento mostrar, por exemplo, para os meus primos mais novos, é uma visão de que ser adulto pode ser divertido, pode ser você ser bobo, pode ser você escolher passar uma tarde numa cama elástica, pulando de cama elástica. Você únicas 2 adultas lá e é isso.
Então eu acho que é importante para aprender a lidar até com as demandas da vida adulta e com as decisões da vida adulta, é importante você encontrar lugares que você está fazendo o que você quer, que você está experimentando e sendo guiado pelas coisas que você gosta, pelas coisas que fazem sentido para você. Ah, esse jeito de trabalho não funciona tanto para mim. Ah, eu sou uma pessoa que preciso tirar um cochilo de tarde, mas aí de manhã eu acordo super cedo, sabe? Entender quais são os seus ritmos, a forma que você funciona e ir realmente adequando a sua vida num formato que faça sentido para você, mesmo que não faça sentido para mais ninguém. Mas de realmente apropriar dessa independência e dessas possibilidades todas que às vezes deixam a gente sobrecarregados tentando decidir a certa, esquecer a certa e encontrar o que funciona para você. O que me faz feliz, o que deixa a minha vida com mais brilhinho, o que faz com que eu sinta que faz sentido estar aqui nesse mundo existindo agora e não só que eu tô aqui porque eu tenho que trabalhar e eu tenho que produzir e eu tenho que ser útil e eu tenho que ser adequado, mas ir realmente encontrando essas coisas que fazem ser divertido ser adulto e, sabe, aproveitar a vantagem disso, porque eu acho que às vezes a gente se perde um pouco no processo de como isso não foi ensinado pra gente e o que foi ensinado é essa versão de trabalhar e fazer coisas até você explodir basicamente, é muito mais fácil que esse seja o caminho natural. Que se a gente não ficar atento, a gente vai para um caminho de seguir o que todo mundo fala para fazer, seguir um caminho mais seguro ali em várias questões de segurança, né? Não só uma segurança real, mas uma segurança percebida de, talvez não usar essa roupa me deixe mais seguro nesse lugar, mas de ir experimentando esses lugares que a gente pode escolher uma versão mais divertida e uma versão de felicidade. E eu acho que uma coisa que eu estou aprendendo é sobre a coisa de o poder que tem em você viver uma vida que você se sente feliz. De falar, eu faço coisas só porque ela me faz feliz, não tem outra grande justificativa. É prazeroso pra mim. Exatamente, porque é isso. Depois que você começa a ter um processo de que você percebe que você pode ir em muitos lugares encontrar situações prazerosas pra você que não tem efeito nenhum na vida de ninguém, que não afeta uma mão na sua, além do estou mais feliz agora do que antes, mas não tem um grande impacto de estruturas na sua vida, eu acho que é difícil a gente voltar para um pensamento só de ser útil. Porque a gente aprendeu que tem outras possibilidades, que tem outras coisas que você pode experimentar, que não moram ali só no ser útil, produzir e ser perfeitamente adequado para a sociedade. E eu acho que isso é uma vantagem enorme da vida adulta, que muitas vezes a gente não experiencia isso na infância e na adolescência, porque tem outras coisas ali, tem outras pessoas ditando o que é prioridade para você agora. E na vida adulta a gente pode, e às vezes a gente mesmo acostumou tanto a não poder, que você mesmo fica se podando na sua cabeça. De falar, eu não posso, mas isso... E aí, procure esses lugares para você. Procure o que te deixa feliz. Segue as suas coisas que você gostava na infância e não explorou. Explora coisas novas e vê, realmente vai se guiando pelo que você sente, pelos lugares que a sua atenção é chamada, pelo jeito que você se sente das coisas. Eu acho que essa dica da Sucena é muito sobre fazer com que existam prazeres na vida adulta, existam as delícias e não só as dores. Porque é isso, a gente fica nessa lógica de eu preciso trabalhar, eu preciso fazer isso, eu preciso fazer todos os exames médicos, eu preciso fazer um monte de coisa que eu sei que eu preciso, que eu sei que me faz bem, mas que eu não quero fazer. Nunca tem espaço para as coisas que eu quero fazer. Parece realmente que é uma bela de uma chatice. Porque você só faz o que você se sente obrigado a fazer, não tem momento nenhum para essa descompressão, para esse negócio de, o que eu posso escolher fazer com essa liberdade. Então, acho esse ponto importantíssimo. E aí, a minha última dica aqui é fazer coisas difíceis juntos com outros adultos, tá? Essa aí é tudo. Então, por exemplo, hoje eu tinha que fazer compra de hortifruti. A Sucena não queria fazer. De nenhuma maneira. Não, pelo amor de Deus, tem muita coisa pra fazer. Não me leve lá, não me leve lá, não me leve lá. Não quero fazer compra. Eu não tava com intenção de comer direito hoje. É isso. Falei, mas tem comida na sua casa? Comida aqui é, sei lá, banana, batata, berinjela, cebola, coisas para fazer comidas. Tem que ter na sua casa? Ela falou, não tem não. Eu falei, você vai comer o quê, amor? E aí fiz o quê? Segurei o braço dela e falei, vamos sim fazer compra. Não tem, não cabe, não tô nem aí, vamos lá fazer compra. E aí a gente fez compra e essas coisas ficaram mais fáceis. E aí, eu acho que a gente pode fazer esse grande movimento de mandar mensagem para um amigo, ou aquele grupo de amigos, falar, gente, quem tá devendo um exame de sangue para um médico? Vamos marcar? Fazer o exame de sangue? Não, você já vai ficar
ficar 2 horas parada na fila de espera do exame de sangue, com certeza absoluta. Já vai pegar ali meio dia de folga no seu trabalho para poder fazer esse exame de sangue, se tiver o atestado médico, já combina com seu amigo, vai fazer junto. Porque aí, pelo menos, a gente tem uma parte do nosso cérebro que entende aquilo como um momento legal e fala, tá, fazer burocracias não é só horrível. Pode ser uma coisa um pouquinho mais leve, pode ser legalzinho. De modo geral, os seus desafios sendo adulta são muito parecidos com os desafios que eu tenho, com os desafios que todos os meus amigos têm, que a minha irmã tem. Então, dá pra tentar encaixar uma coisa ou outra, pra tentar resolver coisas juntas, mesmo que seja para ir reclamando igual duas tias. Sabe? Ai, que saco, ai, essa fila, ai, mas também, ai, não sei o quê, reclamar de tudo, mas reclamar junto. E comprar roupa junto, falar, preciso de comprar tal roupa, vamos junto? Vamos, pronto, vai junto. Então, assim, eu acho que facilita muito o processo e transforma numa coisa um pouquinho mais gostosinha. E acho que qualquer pouquinho que a gente deixar qualquer parte da nossa vida mais gostosinha, acumulado com vários outros pouquinhos, vai te levar a ter uma vida mais gostosa. Esse é basicamente o meu pensamento para a minha vida toda. Se eu posso beber essa água, ser um pouquinho mais gostoso, um pouquinho mais confortável, associado com sentir o cheiro de uma vela gostosa enquanto eu escrevo, de repente ficou um pouquinho mais gostoso e aí parece que esse meu momento ficou melhor. Então eu acho que dentro do possível essa é uma forma da gente conseguir criar uma vida que seja um pouquinho mais leve, que a gente se identifique mais, que a gente seja feliz, mesmo quando a gente está fazendo um monte de coisa que a gente tá cansado de fazer. Sim. E falando sobre coisas leves, pensei que agora vamos lançar isso pra vocês. Eu acho que como adulto a gente precisa aprender a leveza realmente. Ser mais leve. Eu vou escrever pra você, Galadriel. Não acelerar carro. Pra gente colocar como tema do próximo episódio. Tema do próximo episódio. Ou próximos, né? Mas é isso. Eu acho que passar a ver a leveza como uma coisa que você não precisa sentir nem culpa, nem ser uma coisa que você precisa se esforçar demais pra estar leve também. Só como uma coisa que pode acontecer, pode fazer parte da sua vida. A gente não sabe muito como fazer, porque a gente ainda tá aprendendo a ser leve. Mas a gente pode conversar sobre isso depois. A gente pode ir aprendendo junto, galera. Como tudo que a gente tá fazendo. E aí, como última dica, eu vou dar uma dica que eu forcei a Sucena a querer dar essa dica também. Foi essa a verdade. Mas porque eu acho muito importante e eu acho que, enfim, merece um episódio inteiro pra gente conversar sobre isso, que é cuidar do seu dinheiro. Eu acho que a gente ter essa clareza de, o que meu dinheiro é? Dinheiro é tudo nessa vida? Não é tudo. Dinheiro resolve a maior parte dos nossos problemas? Resolve a maior parte dos nossos problemas. Dinheiro faz a gente se sentir mais segura, faz a gente se sentir mais tranquila, faz a gente experimentar um monte de coisa. É tudo na vida? Não é tudo na vida. Mas a gente precisa do dinheiro pra gente conseguir navegar o resto da vida com um pouco mais de tranquilidade, já que a gente vive nessa sociedade capitalista do jeito que a gente tá vivendo. Eu olhando lá pra fora como se tivesse todos eles ali, os capitalistas. Então, assim, já que a gente vive, a gente precisa conseguir manejar e lidar melhor com o dinheiro. E aí, a gente tá falando num público aqui que nós somos a maior parte mulheres que, de modo geral, já são afastadas de temas como esses por 1 milhão de motivos e que, enfim, já parece tudo mais difícil, que são um público que tá cada vez mais, sabe? O simples fato de existir a bendita da taxa rosa lá, onde produtos para mulheres que são rosa custam mais caro, já mostra uma pontinha do que é essa indústria inteira, né? De, tipo, fazer a gente consumir e todas essas coisas. Então, eu acho que cuidar do seu dinheiro é a 5ª dica mais importante pra mim da vida adulta. Não é necessariamente fazer mais dinheiro, não é necessariamente morrer de trabalhar, não é? Mas é entender pra onde seu dinheiro tá indo, o que você quer fazer com ele, quais são as formas de fazer isso. Tá, eu vou investir, em que eu vou investir? É chato, mas influencia em toda a sua vida. Infelizmente, é isso. Eu queria muito que não fosse essa realidade, honestamente. Mas influencia em toda a nossa vida e quanto mais cedo a gente despertar para que a gente precisa ter autonomia dentro desse assunto, saber o que eu tô fazendo, falar, eu quero tomar essa decisão por esse motivo, eu quero não tomar essa decisão por esse motivo, isso faz sentido para mim, isso tá construindo o que eu imagino, eu acho que é muito libertador e é muito importante pra gente também ter acesso às coisas que a gente quer ter acesso, sabe? Que às vezes estão lá nas nossas metas e a gente não tem a menor ideia de como é que vai chegar naquelas metas e precisa de um ajuste e de uma atenção maior pro financeiro. Concordo plenamente, porque eu acho que dinheiro, querendo ou não, é uma forma que a gente navega esse mundo com
até para você tomar decisões e ter essa autonomia realmente. E eu, pessoalmente, acho que é um processo que eu não acho tão chato mais. Acho que pode ser um processo que tem muitas emoções envolvidas e eu acho que é importante a gente tirar a coisa do dinheiro ser uma coisa muito racional. Porque dinheiro não é racional. A gente aprende que é muito... Quando você vê um vídeo, você está aprendendo geralmente de homens brancos falando de dinheiro de um lugar muito diferente e não é uma coisa racional. O nível que você gasta quando você está desequilibrado, por exemplo, você está ali doido da cabeça, Desregulado, né? desregulado, é completamente diferente. Isso tudo afeta. A sensação do dinheiro é muito importante, né? Essa sensação de segurança, ou essa sensação de insegurança, ela dita muito como que a gente se relaciona. E eu acho que é importante a gente começar a ter uma autonomia na escolha de onde o seu dinheiro está, como ele está sendo usado, mesmo que você não faça muitas escolhas agora, mesmo que seu dinheiro não permita que você esteja ativamente escolhendo e só fazendo as coisas que você realmente precisa, sustentando o básico ali, mas até essa clareza de que o que você não está fazendo não é porque você é desorganizado, não é porque você está errando, mas é porque são as escolhas que você tomou, ou porque é a necessidade de agora. Eu acho que isso tira um peso na gente, num mundo que está todo mundo falando de dinheiro de um lugar, acumular e pensar em usar ou gastar muito, ou, enfim, cada um tem aí uma opinião sobre dinheiro. Eu acho muito importante que a gente comece a construir a nossa própria relação com o dinheiro. E falar isso aqui é uma coisa que me faz sentir como. Quando eu organizo, eu me sinto como. Quando eu consigo fazer alguma meta minha que era relacionada com o financeiro, como eu me sinto, o que isso aqui pode me possibilitar, o que isso aqui me limita, porque são coisas que passam em toda a nossa vida e se a gente não olhar, a gente só vai seguindo e seguindo e seguindo e eventualmente você fica meio maluco ali realmente, porque é uma coisa que a gente só evita e não tem como evitar para sempre olhar pro seu dinheiro. Eu já anotei aqui pra gente gravar um episódio sobre dinheiro, porque tem 1 milhão de desdobramentos que a gente pode falar dos nossos perfis, de como a gente lidou. Nossa, eu posso falar honestamente umas 2 horas sobre a minha relação com o dinheiro. Então, fica aí, se fizer sentido pra vocês, avisem que a gente também pode conversar sobre isso. Essas são as nossas 5 principais dicas. A gente pensou um agrupado que fizesse sentido pra todas as áreas, sabe? Não fosse uma coisa particular pra um momento específico. Eu acho que a gente trouxe essa questão do dinheiro porque hoje eu sinto que é uma questão de adoecimento de muita gente, né? De, tipo, tá em todas as minhas conversas com meus amigos, tá, enfim. Então acho que é um ponto que a gente precisa começar a se apropriar um pouco mais desse tema, falar sobre isso com menos estresse, com mais clareza, enfim, tudo isso. E vamos para o episódio, indicação desse episódio, recomendação desse episódio. Gente, essa primeira recomendação que eu não queria estar recomendando, mas eu tenho que recomendar porque, sim, não é publi, tá? Fiquem claros sobre isso. A gente vai ter uma publi sobre esse mesmo assunto no Instagram, mas ninguém me pagou pra falar isso aqui, eu só tô realmente desesperada. Pra vocês acessarem a pldadevastação.org, porque tá rolando um movimento, um projeto de lei que tá já no Senado e que envolve permitir que empreendedores façam um autolicenciamento das empresas pela internet, com formulário na internet. Sim. Então, empreendedores que eu tô falando, não é eu e a Sucena que vamos fazer um licenciamento para pintar as paredes disso aqui. O que a gente tá falando é de gente que vai precisar de licenciamento para criar rodovia, para criar barragem de mineração, para minerar lugar, para desmatar, para 1 milhão de coisas. Basicamente, o licenciamento é hoje a ferramenta que a gente, como brasileiro, tem para desacelerar toda a crise climática, para controlar os desastres ambientais. Por quê? Porque quando uma empresa enorme de mineração, que come esse estado inteiro que eu moro, todas essas montanhas de vento que a gente está vendo aqui, quando eles decidem construir uma nova mina de mineração, uma nova barragem de rejeitos, eles precisam submeter isso para o governo, para especialistas, para eles avaliarem e falarem, tá, isso aqui vai causar esse impacto no ambiente aqui em volta. Então você precisa fazer o quê? Você precisa fazer isso, isso e isso para compensar esses impactos. E é através disso que a gente consegue ter a empresa que não está jogando todos os dejetos dela simplesmente no lençol freático, no rio, em qualquer lugar. É isso que garante, é o licenciamento ambiental que garante que a gente consiga controlar isso. E basicamente,
O que esse projeto de lei propõe é que essas pessoas possam simplesmente entrar numa coisa na internet, preencher as informações e o bom senso do empreendedor é que vai determinar quais são as medidas que ele tem que tomar para proteger o meio ambiente. O licenciamento ambiental vai deixar de existir, vai ser essa licença automática, e aí a gente vai ficar na mão, realmente, do que os queridos acham que precisam fazer para proteger o planeta. A gente já sabe que eles acham que eles precisam fazer o quê? Nada. E é isso, gente. Proteger, criar alternativas para um projeto, né, para uma empresa funcionar sem ter tantos danos para a natureza e o ambiente, para as pessoas em volta, porque tem toda essa poluição também, às vezes sonora, enfim. É mais caro. E nunca eles vão tomar uma decisão que preserve a natureza E diminua os lucros. Sim, assim, eu espero que um dia não seja tão nunca. Eu espero que um dia a gente possa confiar no bom senso do empreendedor, mas não acho que estamos lá, não. Pronto. E aí, esse licenciamento, o que eles querem transformar em formulários, são para casos de médio e baixo risco. E médio risco é Brumadinho, a tragédia inteira de Brumadinho. Então, seria aquilo tudo ter passado num formulário da internet. Se eu não me engano, são 87% dos projetos de mineração. 87% dos projetos de mineração em Minas Gerais tem a licença automática se esse projeto de lei passar. E aí, gente, nós estamos aí vivendo um momento doido, né? Basicamente, esse projeto de lei é a definição do quão rápida vai ser a crise climática no Brasil. Não sei se a gente vai conseguir desacelerar ou não, o quão frequente vão se tornar catástrofes climáticas, como aconteceu lá no Rio Grande do Sul, como aconteceu em Brumadinho e em vários outros lugares, porque é isso. Inclusive, Brumadinho teve as leis do licenciamento ambiental afrouxadas 1 ano antes do acidente. Enfim. E aí, o que a gente pode fazer, tá? Porque, pra ficar claro. Entra no PL da devastação, sem se informar direito disso tudo, ter os dados bonitinhos, entender tudo lá. É uma página linda, super didática, pra vocês entenderem o que tá acontecendo. E depois, o que a gente pode fazer é encher o saco de todos os senadores que estão no meio ali. Que são os senadores que não já estão completamente a favor e nem estão completamente contra, né? Bom, a gente adora os que estão completamente contra o projeto de lei. Mas esses que estão nesse meio, a gente tem força do poder político para pressionar os senadores, porque eles têm muito esse peso da população, eles precisam dessa aprovação da população. E a gente não vota diretamente. Então, a única forma da gente conseguir parar essa PL é a gente pegar muito no pé deles. Então, tô falando isso aqui. Talvez quando você sair, o meu vídeo já vai ter saído. Se já tiver saído, uma forma também é marcar eles lá nos comentários. Eu vou deixar o arroba dos senadores que a gente pode marcar, especialmente a gente aqui de Minas Gerais, lá na coisa, pra gente fazer o máximo do barulho possível. Eu, geralmente, não me envolvo completamente em todas as questões políticas, porque eu não entendo tão bem, mas eu tô sempre aqui pra trazer luz e contar e compartilhar e dar voz para as pessoas que voltam falando disso com muito mais propriedade do que eu. Mas não tem como, assim, quando eles me convidaram, me contaram isso, eu fiquei 2 dias completamente em choque, pensando, meu Deus, eu não tinha noção de que isso estava acontecendo. Eu acho que esse é um ponto que pega. Se você tá ouvindo disso pela primeira vez agora, imagina quantas pessoas não estão ouvindo disso. E aí a gente tá perdendo toda essa oportunidade de tentar fazer alguma coisa sobre, porque a gente nem ficou sabendo. E a gente nem ficou sabendo porque é interessante que a gente não saiba. Porque quando a gente está respirando fumaça por 1 mês, que foi tudo em área privada, quando a gente está aí com tragédias e cidades inteiras e economias inteiras e pessoas morrendo, enfim, tudo isso, a gente toma uma decisão que a gente não estava nem sabendo que podia tomar. A gente estava só vivendo e ninguém é culpado exatamente, porque fica o mundo tá morrendo, o mundo tá acabando, mas tem algumas pessoas sim que estão querendo acelerar isso e vale a pena a gente ir ali e fazer nosso papel de tentar fazer o mínimo. Realmente, porque a gente não tem essa... Vamos fazer mais que o mínimo. Vamos falar o máximo possível. Gente, conta disso pra todo mundo. Eu entro no Uber e falo, você já ouviu falar do PL da devastação? Porque eu quero mais é que todo mundo fique indignado, entendeu? Porque a grande vantagem para as pessoas que têm as empresas é acelerar o processo. É tipo, a empresa vai ficar parada 6 meses esperando o licenciamento ambiental, esperando conferir se pode produzir, não sei o que, não sei o que. Com o autolicenciamento é na hora. Então, o desmatamento vai ficar gigantesco e ele é a maior fonte de crise climática no Brasil. Então, enfim, não é uma recomendação das mais queridas, mas é uma recomendação muito importante, talvez
sem sombra de dúvidas, a recomendação mais importante que a gente já fez nesse podcast. Fala pra todo mundo, conta pra todo mundo, procura no site, procura se informar, fala com mais gente ainda, compartilha o que você puder compartilhar e marca os benditos do senador. Se você puder, marca um no seu relógio, 10 minutos do tempo que você fica no Instagram, vai lá nos comentários deles e falar aqui, favor votar não na PL da devastação, enfim. Isso aí. Tá certo? Então, é isso, gente. Coisinhas da vida adulta. Coisinhas da vida adulta. A gente precisa fazer isso. Tá certo? Beijo pra vocês. A gente se encontra quinta que vem. Tchau. Tchau!